Querido ouvinte do programa Hora da Família, eu sou Cláudia e estou uma vez mais neste programa. Tenho a alegria de entrar em sua casa para a gente hoje trazer um tema para a nossa formação catequética, vamos dizer assim, porque junto com a minha querida Kênia, a gente vai conversar hoje sobre a espiritualidade eucarística, a beleza de participar da missa. Um tema muito caro ao nosso coração, à nossa vivência de cristão católico, e um tema super necessário, né, Kênia? Mas antes de adentrarmos propriamente o tema, vamos nos apresentar. Eu sou Cláudia, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Pito, e a Kênia já é minha formadora nesse tema, né, Kênia? Há algum tempo eu venho ouvindo Kênia falar de liturgia. Seja bem-vinda, viu? Oi, Claudinha. Pois é, estou eu aqui, Kênia Maria, hoje com a Claudinha, né? Sempre eu estou aqui com a Marina, minha parceira, um grande abraço para ela, mas não podia deixar de aceitar o seu convite, Claudinha, justamente por causa disso. Um tema que mexe tanto, que modifica tanto a nossa estrutura enquanto católico, cristão, praticante, que temos como compromisso primordial da nossa vida assistirmos e participarmos da Santa Missa, e um tema tão falado, né? Queria mandar um abraço para todas as mães que oram da nossa paróquia. Você é da paróquia de Nossa Senhora do Pito, eu sou da paróquia de São Miguel e Almas, estamos aqui juntas, unindo nossas forças, nossos trabalhos, justamente para partilhar. E aceitei de bom grado, bem em cima da hora, nesse trabalho incessante que a gente está aí durante o Corpus Christi, pós-Corpus Christi, com muitos afazeres, mas como negar a você uma coisa, um assunto tão importante e um marco divisor mesmo na nossa espiritualidade, né? E que nós movimentamos tanto em Mães que Oram. Já deixando aqui um apelo. Quem quiser ter intimidade a mais com esse assunto, procure Mães que Oram. Toda quarta-feira, às 18h30, estamos reunidos na Igreja Matriz da Paróquia de São Miguel. Mas é um prazer imenso estar aqui com você hoje para fazermos juntas, né? Dividirmos tudo que a gente já colheu desse assunto. Sim, Kênia, é uma alegria imensa para o meu coração também. E não por acaso, né, mas por providência mesmo que a gente está trazendo esse tema. Nós acabamos de sair do mês de junho, que é um mês que aquece muito o nosso coração. Celebramos Corpus Christi, celebramos os amados corações, o Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria e santos tão populares e tão fortes da devoção, né, do cristão, do católico. O mês de junho traz para a gente que realmente arde o nosso coração desse desejo de aprofundar e de saber mais, de entender mais da beleza do que nós celebramos, da beleza que os santos souberam vivenciar e que nós, nesse caminho da santidade, a partir da minha formação também, em Mães que Oram, né, eu faço o caminho da santidade, a gente vem buscando. Né, aperfeiçoar, aprender, que é um caminho de aprendizado. E aí eu quero contar para você, também contar para os ouvintes, como que esse tema surgiu, como que esse tema nasceu, e nós vamos conversar hoje à luz dos textos que você já vem estudando, trabalhando conosco, mas também da Carta Apostólica Desidério Desiderave, do nosso saudoso Papa Francisco. E conversando com Dom Tacílio sobre essa carta que eu venho estudando há algum tempo e também guardando, eu disse para ele que eu guardo como um tesouro desde o ano de 2022, ele falou, não guarda, compartilha. Então é o que nós estamos fazendo hoje, Dom Tacílio atendendo ao pedido, obedecendo, porque o bispo falou, é uma ordem, né, Kênia? A gente obedece, e obedece de bom grado. Ele é o semeador, né? Sim. E nós temos que ser esse solo fértil para colher tanta semente boa que ele joga para nós, né? Sim. E é isso mesmo que eu falo, como a ação do Espírito é forte. A gente estudando lá em Mães que Oram, você preparando, e tudo no frigir dos ovos é um pequeno retalho de uma coxa bem grande, que é a nossa espiritualidade, né?
você falou, e eu também me despeço com tanto pesar do mês de junho, justamente por causa disso, na fogueira, na pipoca, na canjica, no balão, tanta coisa maravilhosa. E Que você falou aquece, de né? uma coisa muito importante, santos inspiradores demais, né? Com o convite à santidade. É muito bom fazer o trabalho que você faz também, despertar em nós o desejo de segui-los, né? Não é só invocá-los, a gente sabe que eles têm um poder grande já de invocar por nós, mas a biografia deles é o maior remédio para a nossa alma, né? E é muito bacana. E fechar com o Sagrado Coração de Jesus, que é tudo na nossa vida, é maravilhoso, né? Sim, Então vamos Kênia. aqui, Sagrado Coração de Jesus, fonte inesgotável de misericórdia, nós temos confiança em vós, Vós, né? amém. Então, vamos para a carta apostólica, que ela nasce do coração de Jesus, né? Como nascem todas as celebrações e todas as missas. Né? A missa, a celebração e a obra apostólica, ela se assenta em dois pilares essenciais, a meu ver, que é a celebração e a catequese. Mas tudo existe em função da celebração, em função da missa. Então, a carta inicia com uma citação de Lucas 22,15: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. E Jesus sabia tão profundamente o que ia acontecer ali, né? Ele sabia que ele era aquela Páscoa, mas para a gente entrar nessa Páscoa, nisso que a gente celebra como instituição perpétua, vamos lembrar de uma outra Páscoa, e eu gostaria que a Kênia trouxesse para a gente, porque Jesus, como um bom judeu, ele celebrava a Páscoa, que, aliás, era uma festa de participação obrigatória para o judeu, onde iam como peregrinos, igual nós hoje, de forma bastante parecida, bastante semelhante, estamos fazendo neste ano santo, neste ano jubilar, peregrinando. Jesus também foi um peregrino. Ele também subiu com seus pais tantas vezes, né, para esta festa em Jerusalém. E ele sabia que ali em Jerusalém também seria o ápice de tudo do seu projeto de vida e que ele seria ali a verdadeira Páscoa. Então, Kênia, traz para a gente um pouquinho sobre a Páscoa judaica. O maior de todos festa. os judeus, né? O Galileu Nazareno, Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Então, como ninguém é o que a gente fala todo ano, ele ia lá cumprir a sua missão de judeu. Já fui até interpelado por isso, né? Você veio modificar nossas leis? Não, eu vim dar cumprimento com amor, com a minha pitada de amor, com a minha maneira de ser. Então, a gente tem que partir do princípio de pensar o que é celebrar. Celebrar é tornar célebre, é valorizar. Mais do que isso, é recordar um fato ou um acontecimento de nossa vida. Então, não é só fazer uma memória ali, pronto. É recordar, é reviver aquele momento, né? Então, para nós cristãos, celebrar uma missa tem que ser o acontecimento marcante da nossa fé, que pós-Jesus é o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas para que a gente entenda isso, engraçado, Claudinha, há poucos dias eu fui fui chamada por uma mãe no telefone que não queria passar dúvida, uma mãe muito dedicada, uma catequista de fato dentro de casa, e ela não queria passar dúvida para a filhinha dela, e a filhinha dela, com ela escutando a igreja, falou assim: uai, mamãe, mas na catequese fala que Páscoa é a morte de Jesus, como é que está falando de Páscoa dos antigos? Olha como é que uma criancinha bem informada, né, já espiritualmente, ela já tem uma noção. Então a mãe me ligou e falou: como explicar? Então a gente tem que voltar e explicar isso. Para isso a gente tem que transcender, irmos além, atravessarmos um limite de santidade e vivemos todos os momentos celebrados em uma comunidade reunida. Então, na última ceia, no cenáculo, Jesus, reunido com seus discípulos para fazer memória à celebração anual da Páscoa judaica,
em que faziam libertação da escravidão do Egito, ele, ao tomar o pão e o vinho, ressignifica aquela refeição a partir da comunhão e entrega de sua vida. Mas então ele reuniu os seus discípulos ali, os seus apóstolos ali, como se fosse celebrar a Páscoa judaica, como eles faziam todo ano. Eles estavam ali para celebrar uma Páscoa judaica, né? Mas ele usa daquele momento, que é o momento o ápice de toda a nossa celebração, para instituir a Eucaristia, que eles aos poucos vão começando a entender, né? Aí é o momento que ele ainda fala lindo: tenho desejado ardentemente comer convosco essa ceia pascal, antes de padecer, né? A palavra de Jesus com os quais se abre o relato para a última ceia. Mas então você está falando, você me pediu justamente para falar da Páscoa, né? No livro do Êxodo, encontramos a narrativa do rito pascal vivido pelos hebreus. A fuga da escravidão do Egito, realizando a promessa de Deus que os libertaria, tendo como mediador Moisés e seu intérprete Arão. Né? Isso a gente vê em Êxodo 3, de 1 a 7. E o que significa esse rito para eles? Primeiro, a gente tem que entender que rito é o que eu falei, é uma maneira de celebrar, né? Uma coisa muito forte, não é uma recordação, é uma memória que eles fazem, é uma coisa que faz cheia de praxes nesse momento, né? Eles receberam como missão divina celebrar essa data, esse rito. Esse evento, essa ação litúrgica é celebrada até os dias de hoje entre o povo judeu. Então, quer dizer, entre eles ainda continua, esperando o Salvador chegar, e eles fazem esse tipo, a libertação da Páscoa, do Egito com Moisés, né? Esse rito, a Páscoa vivida pelo povo de Israel, não é uma mera repetição, mas uma memória que marca a história de salvação desse povo, que tem como fundamento a lembrança da fidelidade de Deus que caminha com eles. Então, eles comemoravam isso, o povo judeu. Ótimo. Era isso a Páscoa que eles viviam. Ótimo, Kênia. O tema é muito profundo e muito belo. A gente vai fazer a nossa primeira pausa para continuar essa conversa daqui a pouquinho, no segundo bloco. Enquanto isso, eu convido o caro ouvinte a ouvir com a gente essa belíssima canção que vai nos colocar ainda mais em sintonia, em conexão com o doce meigo Galileu, com Jesus de Nazaré. Caro ouvinte, retornando, a gente estava ouvindo a Kênia no primeiro bloco. Nós estamos conversando hoje sobre a espiritualidade eucarística, a beleza de participar da missa, e ela nos ajudou para a gente entender o que hoje nós celebramos. Ela veio trazer um pouquinho da história da Páscoa, da celebração que o povo judeu fazia e ainda faz, que era a Páscoa dos judeus, de onde nasceu a nossa Páscoa, né, que Jesus celebrou e se tornou naquela festa, naquele momento, a Páscoa definitiva e perpétua que nós cristãos celebramos em cada missa. E ela trouxe uma história da catequese, eu queria trazer também, antes de passar para ela, porque às vezes a gente entende que em cada celebração Jesus está ali, a gente sabe disso, ele é o Cordeiro hoje, né? Ele é o verdadeiro Cordeiro, ele é a ceia pascal. Seu desejo de estabelecer aquela comunhão conosco era e continua sendo o seu projeto original, e que só será satisfeito quando todo homem e mulher comer o seu corpo e beber o seu sangue. Mais que memória, a participação no banquete nupcial do Cordeiro é uma realidade sempre atual. Por isso que a gente fala que você falou da questão da memória. O que é o memorial? O memorial na celebração da missa é tornar atual, é o hoje da salvação. E nós fazemos na celebração da missa a memória da última ceia, mas também a memória dessa história da salvação que você começou a trazer para a gente. Mas eu ia falar da menina de 5 anos, que me fez uma pergunta, me deixou um tanto quanto encabulada, e eu pude sentir na pele o que minha mãe sentia, porque eu fazia essas perguntas também com essa idade.
Ela é filha do meu primo, com 5, 6 anos aproximadamente. A gente foi em uma celebração e ela ouviu o ministro falar disso, da Eucaristia, que ali está verdadeiramente Jesus em corpo e sangue. E ela terminou, ela falou: Claudinha, eu tô chocada. E ela disse assim: você ouviu o que ele falou? Eu vi, ela também estava na igreja prestando atenção e falou. Ela disse assim: ele falou que naquele pedacinho branco que a gente come, na verdade ela nem come, mas ela faz com a mãe na fila da comunhão, né? Tá o corpo e o sangue de Jesus, que a gente come o corpo e o sangue dele. Eu não vou fazer isso nunca. Eu vou comer o corpo dele, eu vou beber o sangue dele. É isso mesmo? A gente precisa respirar um pouquinho para poder dar essa resposta, né, Kênia? Na catequese deve surgir algo assim ou parecido. E como responder sobre um mistério, que é um mistério, principalmente para criança, é um mistério tão grande, mas que é uma verdade, O mistério ali é Jesus, Jesus está ali. A gente crê, a gente acredita, a gente sabe disso. Sangue, alma e divindade. Como falar isso para as crianças da catequese de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos? Então, Claudinha, o próprio padre, quando termina esse momento sagrado mais importante, ele diz: fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Então, a gente invoca o Espírito Santo e tem que contar histórias longas, né, das promessas de Jesus na última ceia, como ele fez, como ele participou daquela ceia. E a gente tem que lembrar que o tempo de Deus não é o nosso tempo cronológico, né? O tempo de Deus é o Kairos. A própria palavra fala: 1000 anos para Deus é um dia para Deus 100 anos para Deus é uma hora. Então, a gente tem que conseguir, pela graça do Espírito Santo, colocar na cabecinha deles que foi uma promessa de Jesus na última ceia. Ele fez tudo direitinho. Quando ele partiu o pão, que abençoou, ele prometeu aos seus discípulos. Logo na frente lá, ele ainda vai falar assim: eu vou voltar ao Pai, mas nunca mais vou deixar vocês a sós. Então ali é a força da Santíssima Trindade agindo, o Espírito de Deus, né, no mistério da hóstia consagrada, porque ele falou: fazei isto em memória de mim, né? Tomai o meu corpo, bebei o meu sangue, comei o meu corpo, bebei o meu sangue. Quer dizer, é o ápice de tudo. E a criancinha tem que entender que a partir do momento que a gente sai de casa para uma celebração, um pai antenado, uma mãe antenado, já tem que ir colocando na cabeça dela essa transformação. Nós vamos sair do Cronos e vamos entrar no tempo de Deus, no tempo sagrado de Deus, que não tem tempo nem espaço. Ele fez uma promessa ali. Naquele momento, ele nos deu a certeza que em todos os dias da nossa vida, até o final dos tempos, ele estaria conosco por aquele sacramento, por aquele sagrado. Então, a criancinha tem que entender, quando ela vai à missa, a gente já tem que ir preparando a cabecinha, mostrando que nós já vamos para um lugar sagrado, que é a igreja, já temos que entrar com ela, com aquele clima do sagrado. Agora vamos prestar atenção em tudo que o padre fala. Na hora que o padre veste a sua túnica sagrada, que ele sobe pelo altar, já não é ele já representa Jesus Cristo, ele já toma posse do Espírito de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ele já vai completamente para falar para nós em nome de Jesus. Então, participar do pão e do vinho tem que ter o complemento da palavra, ela escutar direitinho, né? A palavra de Deus, para chegar à mesa sagrada, entendendo que ela foi buscar aquele Jesus que está ali falando para ela. Sim, por isso é importante entender a celebração como um todo, né, Kênia? Você está falando aí, me veio agora a memória, né? A liturgia é o lugar do encontro com Cristo, né? Ela nos garante esse encontro, né?
E eu me lembrei de um outro encontro, do encontro de Jesus com a samaritana no poço. E ela também tem dúvidas, ela também tem dificuldade de entender. Inclusive, ela o questiona, né? Nós adoramos aqui nesse monte, mas vocês, judeus, falam que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus responde: está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E a celebração é esse momento ápice dessa adoração a Jesus, que hoje está em espírito, mas está também em verdade, de corpo e alma e divindade na Eucaristia. Então, eu só queria fechar isso aí, porque é muito, né? Foi uma pergunta que você jogou no ar, mas muito complexa. Então, assim, a gente tem que usar daquilo que a gente entende de mais absoluta das Escrituras, de tudo que vem nos falando, nos ensinando. Eu vou ler um parágrafo aqui. Assim, a liturgia celebrada não é uma simples lembrança da última ceia, mas em todos os ritos instituídos nela, comer a carne, beber seu sangue, é a memória da Páscoa de Cristo, de seu sangue derramado pela nossa salvação. Em toda a celebração dominical e cotidiana da Eucaristia, fazemos memória do evento fundante da nossa salvação, a morte e ressurreição. A criança tem que entender isso, né? É necessário, quanto mais jovem, é uma catequese muito importante, porque é o alicerce do adulto. A criança deve lembrar, ela deve ser orientada como foi aquele momento. E também o porquê do pão e do vinho. Né? Jesus explica direitinho. Ele dá o sentido do que é o pão, que vem do trigo que é triturado, que é moído, que é preparado, que é muito elaborado para virar o pão. O vinho também, a uva massagada, né? Pisoteada, fermentada. Então, mostrando que ele também ia passar por aquele processo todo para se tornar este pão da vida, né? Que transformou esse vinho da salvação. Sim, então, isso é muito importante. Você está falando, a gente precisa trazer essa questão da memória, que não é só uma memória, que não remete só ao passado. E a carta nos alerta para isso. Uma vaga lembrança da última ceia não adiantaria. Precisamos estar presentes nesta ceia para poder ouvir a sua voz, comer o seu corpo e beber o seu sangue. Nós precisamos dele. O poder salvífico do sacrifício de Jesus, cada palavra sua, cada gesto, olhar e sentimento, chega até nós na celebração. E aí nós precisamos também unir as duas mesas da palavra e da Eucaristia, porque quando eu ouço a palavra, e que também é uma forma de receber, né, Jesus através dos evangelhos, mas também de participar da história da salvação através também, né, do Antigo Testamento, mas vamos pensar nos evangelhos. Eu não ouço a história de Nicodemos. Naquele momento, eu sou Nicodemos. Eu sou a mulher samaritana junto ao poço. Eu sou um endemoniado em Cafarnaum. O paralítico na casa de Pedro. A pecadora perdoada. A mulher afligida por hemorragias. A filha de Jairo. E tantos que foram perdoados, e tantos que foram curados, e tantos que foram tocados por ele. E a celebração precisa nos tocar também, porque senão vai ser só um mero ritual externo, e não vai chegar ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, que é onde Jesus queria o tempo todo estar e desejou ardentemente. Estar conosco até o fim, né? Você falou uma coisa mágica. Se você não participa da mesa da palavra, talvez a Eucaristia fica vaga. Não fica aquele sentido. Porque é maravilhoso, você falou aí da samaritana, de Nicodemos, do endemoniado. Somos tudo isso. Que na hora que vamos caminhando, olha a importância da gente caminhar para a mesa sagrada para buscá-lo,
Eu mesmo eu falo, se eu escuto a samaritana, Senhor, eu vos busco como a samaritana, dai-me um pouco dessa fé. Senhor, eu vos busco vestida de Nicodemos, tira de mim tanto apego aos bens terrenos, dai-me a capacidade de viver os bens celestiais, porque aí eu saio de lá completa. Nicodemos vai me mudar lá fora, a samaritana vai me modificar lá fora, o endemoniado vai me lembrar, eu estou livre de qualquer acesso ruim, porque eu estou com Jesus comigo. Então, a importância da mesa da palavra com a mesa eucarística, elas não separam, elas não se dividem. Para que eu celebre a minha missa junto com aquele, que é uma coisa que a gente tem que entender. Eu vou celebrar a missa, o padre é aquele que vai só nos conduzir, ele vai presidir, mas eu vou celebrar a missa tal quanto ele, né? Eu vou aproveitar daquele momento de salvação que Deus está trazendo para mim, que eu nunca perca essa oportunidade. Keila, isso é lindo demais, a beleza da missa, da celebração, da Eucaristia. Vamos continuar caminhando com esse doce meigo Galileu, ouvindo a segunda canção do nosso programa com o Padre Zezinho, um certo Galileu. Caro ouvinte, continuando o nosso programa, hoje com o tema a espiritualidade eucarística, a beleza de participar da Santa Missa. Nós estamos tendo uma aula aqui com a nossa querida Kênia, uma catequese, uma formação, e nós precisamos tanto disso, né, Kênia? Porque a catequese é uma formação permanente, né? Não é algo que eu faço, eu fiz uma vez na vida e pronto, acabou. Para a primeira Eucaristia, para a Crisma, e eu não preciso nunca mais estudar, eu não preciso nunca mais rever, e a gente precisa estar atualizando, ver os documentos da igreja, principalmente ler a Bíblia, estudar, né? Todos os essencialmente os evangelhos, porque é isso que vai nos trazer esse sentimento de pertença, né, à igreja. E tudo isso que a gente celebra é para fazer aquilo que ele nos pediu, né? Celebrar a sua memória, mas celebrar essa memória renovando o nosso senso de pertencer ao corpo de Cristo, né? Renovando esse nosso compromisso com ele, que tanto desejou estar com nós, não só com os discípulos, né, apóstolos na última ceia, mas desejou estar conosco em cada celebração. Cada missa, Jesus está ali desejoso de estar com cada um de nós. E nós precisamos também, eu vejo, reacender cada vez mais em nosso coração esse desejo de estar com ele. Mas eu penso também que esse desejo e reacender em nosso coração essa vontade, esse querer, passa também pelo entendimento do que a gente está fazendo, né, assim, Kênia? Então, você falou e me fez lembrar de uma frase lá do Apocalipse, que eu adoro, Jesus dizendo, João coloca na boca de Jesus, ele dizendo assim, eis que estou em vossa porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei convosco. Nada é mais forte do que fazer essa memória em comunidade. Olha o que Jesus pediu o tempo todo. A gente tem que lembrar que durante a travessia dele, ele lidava com homens comuns, de mentalidades muito pequenas ainda, para entender a grandiosidade do compromisso que eles teriam pós-ressurreição de Jesus, né? E foi no caminhar com esses homens que ele foi preparando lentamente, com a paciência que o Sagrado Coração de Jesus nos ensina, né? Um manancial de paciência, de tolerância, porque ele via a dificuldade daqueles homens e entendeu o que seria isso tudo. Porém, depois que a gente já celebrou, depois da celebração da descida do Espírito Santo, que é forte demais, né? É que os homens tiveram entendimento e que foram somar ali tudo que foi falado, todos os gestos, todas as ações, que eles foram literalmente entender a última ceia. Aí sim, aí eles partiram para o memorial. Aí que eles foram conceber o que era a grandiosidade. A gente já falou no primeiro bloco, deve ter muita gente chegando, não teve, só para dar um ganchinho.
A celebração da missa é indissolúvel. A mesa da palavra com a mesa eucarística. Nós estamos falando da mesa eucarística, mas com a certeza que a pessoa que vive em comunidade, ela tem que alimentar primeiro da mesa da palavra. A proclamação da palavra. E ainda a facilidade que temos hoje em dia, pós-Concílio Vaticano II, dos padres, dos celebrantes ainda tentarem esmiuçar, né? Colocar em nossa mente tudo aquilo que Jesus deseja nos falar, é o preparo para que a gente literalmente possa fazer uma mesa eucarística, porque ali nós vamos fazer a memória que Jesus fez com seus discípulos na última ceia. Fiquem unidos. Então, quer dizer, a comunidade, a igreja é tudo. E já que a gente está falando de catequese aqui, a igreja é tudo. É o fermento. Ninguém faz isso sozinho. Ninguém consegue fazer um memorial dessa grandeza. Eu não preciso mais de a missa porque eu conheço toda a palavra. Eu sinto que eu não preciso comungar, eu faço uma comunhão espiritual. A gente ouve isso e pede para essa pessoa misericórdia e entendimento. O alimento, eu lembro da minha mãe falando isso muito com a gente. Gente, saco vazio não para em pé. Qualquer ventinho carrega um saco para aqui e para ali. Alimentem o espírito de vocês, porque mais dia, menos dia, as ventanias chegam. Então, a gente precisa deste alimento, ele é vital. Então, quando Jesus fala, a gente tem que entender a palavra memorial, que é de origem anamnesis, é usada para estabelecer a palavra memória. Não no sentido apenas de recordar, mas de colocar em ato pela recordação. Eu colocar o meu coração aberto, é efervescente mesmo. Está falando ali, meu Deus, dá-me força de buscar o Senhor aqui na Eucaristia e sair lá para o mundo afora, vivendo isso, essa recordação, essa memória. Porque aí é que está a minha salvação. Não será, a gente vê tantas historinhas que falam, não será o somativo de missas que eu assisti, que eu participei, que será a minha salvação. Talvez uma única missa, lá no final da minha vida, que a minha mente abrir para entender, essa que vai me fazer a ponte do reino dos céus, né? Sim, você falando da sua mãe, eu lembrei da minha avó, Kênia, porque muitos de nós têm essa ligação afetiva, vamos dizer assim, com a missa. Eu amo missa, eu era apaixonada por missa desde criança. Quando eu vou, né, para ser bem sincera, eu não entendia nada, quase nada, pouco, em termos, né, de compreensão mais abstrata, vamos dizer assim. Né, mas através dos gestos que a gente aprendeu com os nossos catequistas, né, com os nossos avós, com os nossos pais que nos iniciaram na fé. E quando a gente olha para a liturgia, você falou do rito, e ela tem muitos simbolismos, tem algumas coisas que a gente vai entender, tem outras que a gente não entende tanto assim, mas é tudo bem também quando a gente não entende, porque não é um entendimento só para nosso intelecto, só para nossa razão. E ela é feita de coisas, de tantas coisas, de tantas partes, que é o oposto disso, de abstração espiritual. Olha, você já trouxe pão, vinho, óleo, água, fragrâncias, fogo, cinzas, pedra, tecidos, cores, palavras, sons, silêncios, gestos, ordem, tempo, luz, tudo coisa muito, nada abstrato, da nossa vida, é a nossa vida toda ali, com toda a sua materialidade, inclusive, né, Kênia? Nossa, aqui você mexeu num assunto aí, que a gente já falou sim, mas vamos trazer à tona. Tem um tempo grande já que eu tenho a missão, né, que o Padre Hermes me confiou de, junto com a T, fazer a preparação para o curso de batismo, primeiro sacramento, o óleo sagrado, a unção, a água. Quanta responsabilidade! Como que eu peço a Deus nessas 2 horas para fazer aquele que está comigo, preparando,
Como o pai já é uma graça, mas para ser padrinho, então, como eu cobro? Essa criança inocente, ela tem o direito de praticar Cristo 100%. E ela está na sua responsabilidade. Porque não é um sacramento de festa do padre ungir com óleo perfumado e bonito e pronto. É o início de uma missão para a vida inteira. Também na catequese, outro sacramento que eu estou preparando agora é por conta do bispo, a unção dos crismandos. Como nós temos cobrado isso dos crismandos? Vocês vão receber um óleo santo. É como se fosse uma carteira de habilitação de maioridade. Vocês agora vão receber um sacramento de ordem, de compromisso, de ordem assim, de organizarem para uma vida de cristão de fato, entendendo, conhecendo e praticando, vivendo esse Cristo 100%. Porque senão tudo fica em vão. E a nossa igreja, se for sintetizar Jesus Cristo, são os 7 sacramentos que você falou, e o óleo sagrado, a unção para cada um deles, a água que traz a vida nova, que renova. Então a gente tem que ir para a igreja e colocando na cabeça das criancinhas isso tudo. Batismo não é uma festa com almoço chique, crisma não é agora sim. Eu agora não tenho mais responsabilidade, agora é por conta dele. Não. O jovem merece ainda toda a nossa atenção, a nossa consideração, porque do jovem que está se formando agora, está a mão da igreja do nosso futuro. Falando de mãe, já que a gente está falando tanto, minha mãe sempre falava isso. Enquanto existir uma igreja, a porta aberta, e um padre a nos esperar na porta, a salvação não vai fugir do mundo. A gente tem que levar os jovens para dar continuidade a isso. Solidificar, serem as pedras da igreja, quando eles entendem o que é um santo sacramento. Então, o rito é isso. É a gente dar importância a cada um desses votos sagrados que a gente faz com Deus. Né? E é a forma que Jesus disse que ele estaria conosco, a promessa, ela se cumpre aí, né, Kênia? Ele está conosco todos os dias, na missa, na celebração, na Eucaristia, na palavra e nos sacramentos. Então, é como se dilatasse, diluísse. Ele está verdadeiramente em todos os lugares e momentos da nossa vida. É importante a gente falar com uma criança que já foi batizada, por exemplo. Tem mães que falam, esse menino não dá nada, eu não dou conta desse menino. Esse menino é um abençoado, meu filho. Você recebeu o sacramento do batismo, você é ungido pelo santo óleo. Não faz isso não, isso não é de Deus, isso não é de Cristo. Né? A gente tem que saber muito como conduzir um filho com exemplo, igual falamos ali no bloco anterior. Recordar é colocar em ação. É conhecer. E quando nós resgatamos, como a gente está fazendo nesse programa de hoje, buscando resgatar em nós e naquela que nos ouve, essa beleza da celebração cristã, essa verdade que é a celebração da missa, nós estamos também resgatando a nossa dignidade de filhos, porque às vezes a gente esquece, né? Que Jesus nos legou, que Jesus nos deixou como herança. Então essa celebração a gente vê que não é um rito, não é uma celebração de uma hora, é da vida inteira, é uma transformação. Louvado seja Deus por cada celebração que Ele nos permite participar. Então, caro ouvinte, vamos ouvir a próxima canção do nosso programa, Sacramento da Comunhão, como uma forma de agradecimento, de gratidão a Jesus que quis estar conosco neste sacramento e todos os outros sacramentos, né, da igreja. Querido ouvinte, retornando para o nosso 4º bloco do programa de hoje, com o tema A Espiritualidade Eucarística, a beleza de participar da missa. A gente fica
embevecido e às vezes até um pouco assombrado, né, Kênia? Porque realmente é como a própria carta apostólica Desidério Desiderato traz para a gente, a desproporção entre a imensidão do dom e a nossa pequenez é imenso, que às vezes, né, é infinito, né, que nos surpreende, que às vezes também nos deixa confusos e faz parte também, às vezes, da confusão, né? Não, eu sempre falo, só te cortando, falo lá na catequese com os meninos que um padre uma vez foi estudar com a gente o livro de Jonas, e ele abriu, lá em Fabriciano, ele abriu falando assim, Deus é tão grande, tão imensamente grande na capacidade de amar, de perdoar, de misericórdia, que ele não cabe na pequenez da nossa cabeça. Por mais que a gente queira ser bom, que a gente queira amar, que a gente queira perdoar, ainda é muito pequeno diante da grandiosidade de Deus. Mas vamos seguindo nossa vida. Sim, vamos seguindo e vamos nos santificando. Continuar refletindo. Qual é o mistério que celebramos na Eucaristia? A gente está conversando sobre isso hoje. O que é memorial? Quando se diz mistério da fé, na celebração eucarística, a que se refere? O que é o mistério da fé? Então, Claudinha, eu quero te dizer o seguinte, o mistério da fé é isso tudo. É a confiança que nós depositamos na certeza de tudo que é falado ali. Tudo tem um sentido muito grande. Nada chegou para nós ao acaso. Eu penso que é assim, nada. A gente tem que entender que os primeiros, nós somos seguidores dos primeiros apóstolos. Eles tiraram isso tudo da fonte de Jesus. Eles celebram da boca de Jesus. Não é ninguém que falou, não é ninguém que contou. Então o mistério é isso. Nossa cabeça é pequena para entender tanto amor, tanta luz, tanto poder e, acima de tudo, tanta capacidade da presença de Deus em nossa vida. É grande demais para nós. Sim, porque eu trouxe essa questão, Kênia, porque às vezes isso é motivo de nos desanimar, porque a gente pensa que a nossa fé é pequena ou que nos falta fé. Às vezes pelo simples fato de não compreender bem as coisas ou aquilo que nós celebramos. Mas a fé, ela realmente é como uma sementinha que brota em nós e que precisa de cuidados de nossa parte. E que a nossa fé é pequenina, isso é um fato, o próprio Cristo já nos apontou isso. Inclusive, está na passagem evangélica, porque se fosse do tamanho de uma semente de mostarda, a gente poderia fazer grandes coisas. Isso naquele tempo. E hoje, na nossa história hoje, as pessoas modernas, na maioria das culturas, elas perderam a capacidade de se envolver com a ação simbólica, que é um traço essencial do ato litúrgico. Porque aqui a gente está falando de compreender, e compreender é importante, mas a fé é o que vem em nosso socorro e ao nosso amparo quando nós não entendemos. Porque muitas vezes a gente não vai entender muito bem as coisas e está tudo bem também. Aquilo que você falou, eu posso celebrar, participar da Santa Missa a vida inteira e demorar 10, 15, 30 anos para que eu consiga viver verdadeiramente a Santa Missa. Mas homens e mulheres precisam se dispor, e encontrar tempo e espaço na sua vida, no seu coração, para começar, porque tudo tem um início, tudo tem um começo. Isso não pode ser desculpa para a gente afastar da celebração, para a gente distanciar e achar, não estou entendendo. Porque às vezes a gente não escuta isso, Kênia. Uhum. Então, eu até tenho uma passagem aqui que é importante para isso que você está falando. Nem todos os símbolos e ações simbólicas têm um peso igual. Há gestos considerados fundamentais porque foram deixados pelo próprio Senhor Jesus, como a ceia e o batismo. Outros também têm peso bastante grande, porque fazem parte da tradição apostólica. Então, isso é o que eu acabei de falar. Veio dos apóstolos para nós. Então, a gente tem que entender que isso tudo é um mistério. Aqui, vários estudiosos escreveram e aparecem nesse momento para nós aqui,
como Leonardo Boff, José Luiz Gonzaga Prado, eles descrevem para nós, cada um com suas palavras, a relevância entre os símbolos da igreja, nos apontando que todos os símbolos constituem o conjunto de sinais sensíveis que revelam, através da ação, todo o memorial da morte e ressurreição de Jesus Cristo, na sinergia do Espírito Santo. Então, tudo que o padre faz ali naquele momento, não tem uma palavra solta, nada que ele tira, é tudo aquele rito, tudo preparado. E olha, não dá tempo da gente falar hoje, é tudo no tempo certo, quando a gente vê que a maneira como eles pronunciam, tudo tem um compasso, tudo tem um momento certo, a elevação, como fazer, porque isso traz para nós o invisível que está lá atrás, que é Jesus na última ceia, se oferecendo como corpo e sangue. E você falando aí, você me levou para a última ceia e eu estou pensando aqui no que, porque é o que ele verdadeiramente pediu, quando ele pediu também se eu estiver errada, você me corrige, a Pedro e João que preparasse aquela ceia. Não foi sem preparação. Da mesma forma que a nossa celebração não é sem preparação. Certa, não é você que tem que ir. Naquele momento, não é o padre no altar. Nós temos que entrar no túnel do tempo. E voltar, como a nossa tradição fala, 2000 e tantos anos atrás, ou quase 2000 anos atrás, porque foi ainda... naquele momento de Jesus ali, celebrando. Então, não só para lembrar aquela ceia, mas para vivenciar e participar daquela ceia. Chegamos à liturgia para alimentar a nossa fé e dela partirmos para a missão de anunciar aquilo em que acreditamos. Isso é essencial, porque a fé... ela precisa ser alimentada e cada missa cumpre esse objetivo de nos fortalecer, como você disse muito bem, para que nós tenhamos condição de partir para a missão, porque para partir para a missão eu preciso ter uma base, é aquilo que você falou do saco vazio, porque se não tiver nada, como ser missionário? Porque nós somos convidados, a igreja está chamando cada vez mais, o saudoso Papa Francisco insistia nisso, o atual também, de uma igreja em saída, de uma igreja em missão, mas para a gente ser igreja em missão, a gente precisa ter uma base sólida, uma base firme, e a missa, a celebração é que nos dá essa base, como você disse, através dessas duas mesas, através através da palavra e da Eucaristia, para que nós sejamos evangelizados. A gente falou no início desse programa que a evangelização ela tem duas bases, que é a celebração, que é a catequese. A catequese é uma formação permanente. Então, nós precisamos cuidar dessa formação permanente, como nós cuidamos de outros aspectos da nossa vida, mas às vezes a gente negligencia. A gente preocupa hoje muito com as nossas questões materiais, que a gente tem que preocupar mesmo, de trabalho, questões familiares, e às vezes a gente coloca o que é essencial, o que é mais importante, como periférico. Tudo isso que nós falamos, inclusive dos ritos, inclusive do material, inclusive das regras, inclusive passo, tudo direito, para nos levar para o centro que é Jesus. Você falou uma coisa importante, sair em missão, conhecendo na nossa igreja, na igreja, o nosso grande mestre, a gente já entende disso. Não teve um momento na vida do nosso grande mestre, Jesus Cristo, que ele saísse todo o ensinamento dele, o tempo todo. Lucas, então, tem uma preocupação de mostrar isso, o Evangelho de Lucas, que a gente está estudando agora em Mães que Oram, a gente está tendo oportunidade, cheguem lá para a gente conhecer junto. Nós vamos conhecer Lucas e entender, porque Lucas, como ninguém, ele tinha necessidade de nos mostrar aquele homem que ia estar com o Pai, em oração, em jejum, ele se afastava o tempo todo para reabastecer o seu espírito, porque a gente tem que entender que enquanto ele andou, ele era 100% Deus e ele era 100% homem. Então este homem ia lá refazer as suas forças com o Pai. E a gente na igreja, a gente tem que fazer isso. Nunca eu sei tudo. Sempre. E é interessante o dinamismo da igreja, que se eu escutar o evangelho com
com o nosso Padre Hermes hoje, e daqui a um ano escutar de novo, ele tem outra mensagem para nós, porque é o dinamismo da igreja para nos mostrar que nunca tem fim a fonte do nosso aprendizado. A beleza da celebração que a gente vai descobrindo e redescobrindo, né, Kênia? E hoje eu vou ficando por aqui agradecendo a você por esse momento maravilhoso e deixando para a gente essa sugestão, esse convite a cuidarmos mais da nossa formação cristã, a buscarmos mais na fonte, né, dos evangelhos, a lermos mais a Bíblia, a termos uma vida mais de oração, porque é assim que Jesus vai reinar na nossa vida, que Ele é o verdadeiro rei. A gente vai, inclusive, encerrar o nosso programa com essa canção, Podes Reinar, que Ele reine na nossa vida, nas nossas famílias, na nossa história, no nosso mundo que está tão necessitado, carente desse reinado, que é um reinado de amor. Kênia, obrigada. Muita gratidão É um a prazer muito grande. Eu encerro também convidando a todos, vamos ser igreja participante. Nossa igreja católica apostólica romana, ela nos oferece todos os meios. Nossa igreja da paróquia de São Miguel e Almas nos oferece da diocese de São Miguel e Almas todos os recursos, com uma rádio igual nós estamos saindo aqui agora, a nos fornecer todas as fontes que precisamos. Claudinha, eu também estou tendo um prazer imenso. Me despeço mais uma vez, convidando a todos. Vamos começar em Mães que Oram, né? Tem outros movimentos lindos, mas falamos tanto de Mães que Oram hoje. Vamos começar, vamos estudar, vamos praticar Jesus. Vamos fazer uma comunhão verdadeira. Muito obrigada. Para o ouvinte, um até breve, se Deus quiser. Paz e bem a todos. E um mês de julho maravilhoso, com muita espiritualidade no coração. Abraço carinhoso em você, Kênia. Abraço carinhoso para todos os nossos ouvintes e até o próximo programa com as bênçãos de Deus. Amém.